para o pastor Luiz, já para ministrar a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão bem? Chegamos um pouco atrasado, porque conforme o pastor, nosso voo do Uber, né? O nosso voo do Uber atrasou. Estou desde 15 para 7 pedindo Uber para vir para cá, e só foi conseguir a 15 para as 8, e com medo dele cancelar ainda. Se ele cancelasse, não dava para mim vir. Mas graças a Deus aqui estamos, né? Para darmos continuidade a esse estudo sobre a família cristã e os desafios atemporais e da atualidade. Vamos ler o nosso versículo-chave, pode ficar sentados mesmo, que está em Neemias capítulo 4, versículo 14. A última parte do versículo diz assim: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas, ou seja, pelejai pela vossa família. Pois bem, irmãos, nós vamos hoje terminar as ameaças, os desafios externos. Vamos conseguir terminar hoje em nome de Jesus. E os irmãos vão ter que me aguentar na quinta que vem ainda, viu, irmão? Só mais uma quinta-feira e vão ficar livres de mim. Mas na quinta-feira que vem nós podemos concluir trazendo o que nós podemos fazer para enfrentar e vencer esses desafios. Porque nós trouxemos para os irmãos os desafios internos, hoje vamos acabar os externos, mas o que nós temos que fazer enquanto pai, enquanto mãe, enquanto marido, enquanto mulher, enquanto filhos, né? Temos que fazer para nós enfrentarmos esses desafios e vencermos, e não sermos derrotados por ele. A nossa família não ser derrotada por esses desafios. Então, na quinta-feira que vem, se Jesus não voltar para a igreja e para mim, nós concluímos esse estudo, então, dando a receita de como podemos vencer esses desafios. E hoje, então, terminando os desafios externos, nós paramos na semana passada, se eu não me engano, sobre a infidelidade conjugal. Um dos grandes desafios externos que está acabando com os casamentos e que está acabando com as famílias, porque quando há uma traição, quando há uma infidelidade conjugal, se não houver o perdão por parte de um dos cônjuges, e um perdão que lhe dê condições de continuar com o cônjuge, a tendência é o quê? A separação, o divórcio. E não há nada mais que destrói uma família do que um divórcio. Ainda mais para quem tem criança pequena, né? Crianças pequenas ainda. Então, é muito triste. Então, o nosso desafio hoje, enquanto casais cristãos, família cristã, nós entendemos que no nosso meio não pode existir a infidelidade conjugal. Nada justifica a infidelidade conjugal. Nada, absolutamente nada justifica uma infidelidade conjugal. Pode talvez explicar, mas justificar jamais. Então, quando o casal ele não tem essa preocupação e por qualquer motivo, por qualquer coisa, por qualquer aborrecimento, por qualquer discussão no lar, por qualquer, às vezes, confronto, né, entre marido e mulher no lar, e ali um dos cônjuges resolve ir para o caminho da infidelidade conjugal, ele está indo para o caminho da destruição do seu lar. E nós aprendemos aqui que a infidelidade conjugal, ela não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo. Por quê? Porque a infidelidade conjugal, ela implica no envolvimento de sentimentos, no envolvimento de desejos. Ninguém sai de casa dizendo assim: hoje eu vou trair a minha esposa, hoje eu vou trair minha mulher. Não é assim que funciona. É um processo de envolvimento. Ou seja, Satanás ele traça uma teia, e quando a pessoa cai naquela teia que ele traçou, aí fica difícil sair. Eu não sei se os irmãos já viram, no interior a gente via muito isso quando era criança. Os irmãos já observaram o mosquitinho na teia de aranha? Observou, pastor? Quando o mosquito cai na teia de aranha, quanto mais ele faz para sair, o que acontece? Mais ele fica enrolado naquela teia, não consegue sair. Então é assim que Satanás faz com as famílias, com os casais, no que diz respeito à infidelidade conjugal. Começa com o envolvimento ali,
E se falando de âmbito cristão, porque no mundo isso aqui já é até normalizado, infidelidade lá é coisa normal, tem casal que até vive assim, mas no nosso meio não pode ser assim. Então, e se falando de ambiente cristão, a infidelidade conjugal, ela começa dentro de um processo de envolvimento. E aí, se o casal está vivendo um momento de fragilidade no seu relacionamento, Satanás lança a teia, começa a tecer a teia, e quando um dos cônjuges, com raiva um do outro por algum motivo, por alguma situação, ele põe o seu pezinho nessa teia, já era. Aí você não consegue mais sair. Então, a infidelidade conjugal, ela traz uma mácula para o casamento. Ela traz uma mancha para o casamento. Olha o que o escritor aos Hebreus vai nos falar em Hebreus capítulo 13 e o versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula. Digno de honra o matrimônio, tá vendo? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Tá vendo? O leito sem mácula, digno de honra. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mancha. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, qual que é o desafio? O desafio aqui é você entender, e nós falamos lá nas quintas-feiras passadas, se você casou com o seu cônjuge, você casou porque você ama ele, senão você não tinha casado. Isso é óbvio, é porque você ama essa pessoa. Se você ama essa pessoa, mesmo que aconteça alguns desentendimentos no seu relacionamento, porque não existe casal, família que não tenha desentendimento, uma hora ou outra vai ter, isso é normal. A grande diferença é como se enfrenta esse desentendimento. Então, mesmo que aconteça algum desentendimento por algum motivo, por alguma razão entre a sua esposa, né, entre os cônjuges, vocês precisam se lembrar que acima de marido e mulher, vocês são servos de Deus. E vocês amam ao outro. Então, em se tratando de irmãs, não aceitem elogio de homem casado, de homem nenhum. Você tem o seu marido. Da mesma forma também, marido ficar elogiando mulher de outro também. A teia começa assim. É assim que começa a teia do adultério. É um elogio, né? Às vezes que alguém faz para uma irmã. É uma mensagem que começa com mensagem bíblica no WhatsApp. Daqui a pouco a mensagem vai tomando contornos românticos, daqui a pouco chega a contornos eróticos, e daqui o casamento está fragilizado em casa, está brigado com o marido ou com a mulher, e daqui a pouco o que acontece? Caiu na teia, não consegue mais sair. Então, esse é um grande desafio, é entender que você não é perfeito, o seu cônjuge não é perfeito, os casais não são perfeitos, as famílias não são perfeitas, há problemas, há dificuldade, há desentendimentos, há confrontos, mas vocês precisam enfrentar isso juntos. Não é deixar que isso tudo venha fragilizar o relacionamento ao ponto de acontecer a infidelidade conjugal. Mas aí tem a questão da infidelidade conjugal também virtual, porque quando se fala em infidelidade conjugal, a primeira coisa que vem à mente é o contato físico, mas não. A infidelidade também conjugal, ela acontece no âmbito virtual, mesmo que não haja um contato físico. Se um dos cônjuges fica de papinho na internet com outro ou com outra, ali, né? Aquele papinho meloso, aquela coisa toda, mesmo que não haja um contato físico, está havendo aqui uma infidelidade conjugal virtual. E é tão pecado quanto a infidelidade conjugal no contato físico. As consequências podem ser diferentes, mas para Deus o pecado é o mesmo. E é tão sério isso, que Jesus disse lá em Mateus o quê? Se você olhar para uma mulher, e aí você inverte a posição, mulher para um homem. Se você olhar para uma mulher, e no seu coração você desejar, o que você fez? Você cometeu o quê? Adultério. Então, não é só o contato. Então, a infidelidade conjugal é o grande desafio, porque quando acontece e não há uma confissão da parte de quem cometeu esse pecado, e ele vai e volta para a sua casa e se deita com o seu cônjuge, ele está manchando o seu leito, ele está maculando o seu leito, ele está trazendo uma mancha e abrindo no mundo espiritual uma brecha para Satanás operar na família, operar no casal e acabar com o casamento daquela família. Mas louvado seja Deus, qual é o nosso tema? Eu, o quê?
pelejarei pela minha família. Vamos repetir? Eu pelejarei pela minha família. Não vamos deixar o adultério entrar em nossa casa. Não vamos deixar a infidelidade conjugal nos vencer. Nós a venceremos em nome de Jesus e pelo amor que nós temos pela nossa esposa, pelos nossos filhos e pelas nossas famílias. Aqui paramos semana passada. O próximo desafio agora é exatamente a mudança cultural da sociedade pós-moderna. Nós estamos vivendo numa sociedade hoje que existem alguns ensinamentos nessa sociedade que são ensinamentos humanos, né, baseados em ideologias demoníacas. A cultura, o que é a cultura de um país? O que é a cultura de uma região? A cultura são princípios, valores, atitudes e comportamento de um povo. Mas ao longo do século, a cultura da sociedade tem mudado, trazendo conceitos e ideias que antes eram absurdas, mas que essa mudança de cultura faz uma pressão sobre as famílias para que as famílias possam se adequar a essa cultura de comportamento e de atitude que está aí. Coisas que no passado eram terríveis para qualquer família, devido à mudança da cultura, se tornaram comuns. E o grande problema é que, independente se um lar é cristão ou não, ou se uma família é cristã ou não, essa cultura moderna, que é baseada em comportamentos, atitudes, ensinamentos e ideias demoníacas, faz uma pressão sobre as nossas famílias, para que nós possamos aceitar essa cultura de comportamento que está aí fora. Então o grande desafio é você como chefe de família, você como mãe de família, impedir que essa cultura comportamental aí fora venha atingir o seu lar e a sua casa. Vamos ler o que Paulo vai falar a Timóteo. A situação dos homens aí fora é essa aqui que Paulo vai falar em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Paulo, ele faz uma descrição de como é a sociedade de hoje. 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Olha só, eu vou ler agora nessa tradução da Nova Viva, que é uma tradução fantástica que eu uso para estudo, que traz para nós um clareamento do que ele leu ali. Aqui Paulo está traçando a característica da sociedade pós-moderna, que é assim, olha, é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, e como tem sido ser difícil. Nos últimos dias vai ser muito difícil ser cristão, dizendo para Timóteo. Por quê? As pessoas só amarão a si mesmas, são egoístas, individualistas, e ao dinheiro. Serão orgulhosas e fanfarronas, tá vendo? Zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingratos com eles e completamente más. Serão duras de coração e nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas, desordeiras, e não se incomodarão com a imoralidade. Serão rudes e cruéis, escarnecerão daqueles que buscam ser bons, ou seja, aquela família que busca andar direitinho, aquele crente, aquela jovem crente, adolescente crente, que busca andar direitinho, vai ser escarnecido. Atraiçoarão seus amigos, serão irascíveis, inchadas de orgulho, preferirão divertir-se e adorar a Deus, irão à igreja sim, quando fala da piedade lá, irão à igreja sim, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvirem. Não se deixe enganar por gente assim. Essa é a situação da nossa sociedade pós-moderna. E essa sociedade que age desse jeito aqui,
tenta de todas as maneiras fazer pressão para que os nossos filhos se comportem como eles, para que nós, como casais, nos comportamos como eles, e essa pressão, ela é feita no caso dos nossos filhos nas escolas, nas faculdades, nas instituições, fazem pressão para que as nossas filhas, os nossos filhos tenham um comportamento igual ao deles, para que se atuem como eles atuem, através de conselhos, veremos mais sobre isso daqui a pouco. Enfim, é uma pressão psicológica, é uma pressão através da mídia, é uma pressão de todos os lados, para que as nossas famílias sejam iguais às famílias dessa sociedade pós-moderna. Então o grande desafio é nós entendermos isso, que nós somos diferentes. A nossa família é uma família diferente. Lá em Malaquias diz, apesar de ser um texto profético, não há nenhum problema fazer uma aplicação local. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A nossa família, a sua família, ela é diferente. É uma família que serve a Deus, é uma família justa, mas essa sociedade pós-moderna não. Ela quer forçar, ela quer fazer pressão sobre as nossas famílias para que sejamos iguais a todos, onde tudo é aceitável. Lembra que falamos semana passada os conceitos de família aí fora? Família liberal, casal liberal, tudo mais. É isso que a sociedade moderna quer fazer pressão para que as famílias aceitem e sejam assim. Então esse é o grande desafio. Essa mudança cultural dessa sociedade moderna que quer que nós nos comportemos como eles, que os chefes de família sejam traiçoeiros como eles são, que as mulheres sejam traiçoeiras como elas são com seus maridos, porque não tem nada a ver, não tem perigo. Segundo alguns casais chegam até o absurdo de achar que isso apimenta o relacionamento, que isso melhora o relacionamento, porque é muito bom fazer isso de vez em quando. Tudo isso é o quê? É a mudança cultural dessa sociedade pós-moderna. Mas em nosso meio não vai acontecer isso. Por quê? Porque nós vamos pelejar, lutar pela nossa família. Não vamos permitir que isso entre em nossa família. Então, nós não podemos nos adequar à cultura moderna. Nós já falamos aqui. E não vos conformeis com este mundo. Explicamos que conformar com o mundo é tomar a forma do mundo. É viver do jeito que o mundo vive. É se comportar do jeito que o mundo se comporta. Todas estas coisas que falamos aqui nas quinta-feiras passadas, e tivemos que medir as palavras para poder falar com cuidado. Tudo isso que está aí fora, o mundo quer fazer com que nós também nos comportemos como ele. Mas nós não vamos nos comportar porque nós somos santificados e justificados pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Vamos prosseguir então. Essa mudança cultural da sociedade moderna então, e aqui Paulo traça como é essa sociedade mentirosa, enganadora, traidora, egoísta. Tudo que nós falamos aqui nas quintas passadas, Paulo está descrevendo aqui, na situação dos homens e dessa sociedade. São pessoas que estão simplesmente numa situação de engano, são pessoas que não têm nenhuma submissão, enfim, tudo isso é a situação dessas pessoas que estão aí fora. A sociedade moderna. Vamos prosseguir, senão não conseguimos terminar esses externos hoje. O outro agora é a influência do poder público se intrometendo na educação, na criação particular dos filhos. O governo quer se intrometer na criação particular dos filhos. A obrigação do governo é dar a educação secular, preparando a criança para o mercado de trabalho e para a sociedade. Mas a criação interna dentro do seu lar é você que é responsável. Nós é que somos responsáveis. Mas aí o governo quer se intrometer, criando leis e proposições que atingem diretamente a família. Por exemplo, o governo agora quer implantar, e está implantando aí aos poucos, a tal da linguagem neutra. Quer ensinar os nossos filhos nas escolas a falar uma linguagem neutra. Não existe mais todos, nem todas. Agora é o quê? Alguém sabe? Alguém sabe aí? Todes. Não, porque tem a turma lá dos homossexuais, não sei do que, do travesti, não sei do que, mas o que. Então agora é todes.
Então, se algum pastor chegar aqui, pastor Denis, e falar assim, eu saudo a todos com a paz do Senhor, sai que é laço. Sai fora que ser pastor não é pastor de Deus, não. Mas é isso que querem fazer. Querem ensinar as nossas crianças uma linguagem neutra. Porque agora não tem mais homem, não tem mais mulher, não tem macho nem fêmea. Hoje você olha para alguém, você pensa que a mulher é homem, você pensa que o homem é mulher. Então, para evitar esse problema de tratamento, então agora vamos implantar a linguagem neutra. Vamos falar todes agora e por aí vai. Porque falando todes, você envolve o homem, envolve a mulher, envolve o travesti, envolve o homossexual, envolve todo mundo. Então vai ser todes agora. E nas escolas estão de maneira sorrateira implantando essa linguagem neutra. Então o nosso desafio como pai e como mãe é nós acompanharmos quem tem filho pequeno, é acompanhar as crianças nas escolas e em casa ensinar. Lembra-se Provérbios 22:6? Ensina a criança no caminho em que deve andar. É você ensinar, meu filho, não é assim não, é todos, é todas. Não tem esse negócio de todos não, meu filho. Esse é o desafio, porque se você deixa para lá, a criança vai crescendo entendendo que está tudo bem. Não tem nada a ver, então, é a linguagem neutra, não é isso? São as ideologias de gênero que são implantadas agora. A coisa é tão séria que em muitos lugares agora, e até algumas escolas do governo agora, de modo escondido agora, tem o banheiro lá agora, você não sabe se é de homem ou mulher, porque é todos, Aí entra lá homem, entra mulher, todo mundo num banheiro só. E não se deixe enganar se daqui uns dias não se tornar lei isso. Obrigar as escolas a ter um banheiro coletivo para receber todos. Então a coisa está feia. E nós temos nosso desafio, é nós mantermos os nossos filhos no caminho do Senhor. O desafio são os adolescentes e os jovens entenderem que vocês são diferentes. Vocês foram comprados com o sangue de Jesus. Você não tem que se igualar à sua amiguinha de colégio, ao seu amiguinho de colégio, ainda que ele te xingue de quadrado, te xingue de tudo quanto é nome. Você é santa, você é santo, você é separado, você é diferente. Então você não vai ser desqualificado se você se igualar a eles, não. Mas aí fora a pressão é muito grande. Então, linguagem neutra. O conceito de família, vemos ali, a doutrinação nas escolas. Irmãos, muitos falam que igreja não pode mexer com política. A igreja não pode fazer politicagem, é diferente. Porque se não tivesse lá no Congresso deputados cristãos, evangélicos, ou católicos, cristãos, senadores cristãos, se não tivesse essa turma lá, irmãos, nós estávamos arrebentados. O tanto de lei que já tinha sido aprovada, que vai contra a família, não está no gibi. Então a igreja tem que se meter em política sim, não pode fazer politicagem que é diferente, mas se não fosse esses homens cristãos que estão lá, todas essas coisas que falamos aqui já tinham virado lei. Lei para serem impostas e cumpridas com penalização para aquele que não cumprir. Então a doutrinação nas escolas, então nossos filhos, eles vêm para a igreja, recebem um ensino, você ensina em casa, quando chega na escola ele é doutrinado de outra forma. Ele é ensinado sobre o evolucionismo, que o mundo foi criado um Big Bang, de uma explosão, né? De uma explosão, que o homem veio do macaco, e até hoje o macaco não transforma em homem mais, então que ensinamento é esse? E outros ensinamentos mais, isso é o menos perigoso. Agora na área da ideologia de gênero, então, uma doutrinação nas escolas, para tirar do coração de nossos filhos a semente da palavra de Deus. Por isso que quando chega em casa, você como pai, precisa ensinar a criança no caminho que deve andar. Então o governo, a influência do poder público é dessa forma, implantando leis, regras, regulamentos, mas o apóstolo não, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, nós vamos ver o que está dizendo a palavra lá, Atos 5, 29, o que diz lá? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É Pedro. Então Pedro vai dizer ali com seus discípulos, olha, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, com a penalização que você pode receber. Então, a influência do poder público, cada dia mais se infiltrando, né? Há poucos dias tivemos um problema aqui em Ribeirão das Neves, não me engano,
de um livro didático lá que tentaram enfiar pela goela abaixo dos alunos lá da escola primária, lá os pais protestaram, tiveram que tirar o livro de lá, da escola, livro que ensinava a erotização para crianças, ideologia de gênero, e assim é, em muitas escolas por aí que nós nem sabemos. É a influência do poder público. E o grande desafio é nós mantermos, através do ensinamento da palavra, a chama acesa no coração dos nossos filhos. Pois bem, então vimos a mudança cultural da sociedade pós-moderna, querem que nós nos comportemos como eles, tanto quanto pai, marido, esposa e filhos. A influência do poder público, com leis, proposições que atingem diretamente a família, né, linguagem neutra, conceito de família, doutrinação das crianças nas escolas. Outro, e aqui é interessante, a influência negativa dos amigos sobre os nossos filhos. A influência negativa dos amigos dos nossos filhos. As amizades que eles fazem e que nós muitas vezes nem sabemos quem é. Muitas vezes não sabemos quem são os amigos dos nossos filhos. E a influência, se aquele amigo que ele fez na escola, no colégio, na faculdade, se aquele amigo que ele fez não for um amigo cristão, for alguém que não está doutrinado aí por este mundo, em todas as áreas e os aspectos, este amigo pode influenciar os nossos filhos. De que forma? Primeiramente, através do comportamento deles, através da atitude deles. Muitas vezes acontece, né, de você como pai e mãe ter criança pequena em idade escolar, já com seus 8, 9 anos, de repente o filho chegar falando uma palavra que ele nunca falou. E você fala assim, meu filho, onde é que você aprendeu isso? Onde você aprendeu a falar essa palavra? Quem te ensinou a falar isso? Foi os amiguinhos dele, pode ter certeza. Ou então a criança tendo um comportamento em casa que antes não tinha. E você olha para a criança e fala, mas eu não ensinei isso para ela. Quem ensinou? Pode ter certeza que foram os amigos dela. Então, é preciso entender que as nossas crianças, adolescentes, são influenciados pelos seus amigos. E se forem influenciados negativamente, traz um grande perigo. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, verso 33. O que diz lá? Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Está vendo só? Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, de acordo com os amigos que nossos filhos fazem ao longo da vida nas escolas, se forem amigos de comportamento, né, inadequado, isso vai influenciar diretamente no comportamento dos nossos filhos, no palavreado dos nossos filhos, no linguajar dos nossos filhos. De repente você está em casa, a criança chega, e aí bicho, tudo bem bicho? Para não comparar, e aí bicho, tudo legal bicho? Onde que ele aprendeu isso? Com você não foi, foi com os colegas. Hoje a mania agora já é outra, né? E aí, velho? Tá tudo bom? Tudo bem, velho? Onde que ele aprendeu isso? Pode ter certeza que foi com os amiguinhos da escola. As más companhias corrompem os bons costumes. De repente a criança é uma criança, um adolescente, criança ou adolescente é obediente ao pai e à mãe. É aquela criança obediente, de repente se torna uma criança desobediente, uma criança irada, uma criança com raiva, uma criança que você vai falar com ela, ou adolescente, que você vai falar com ela, vem com 4, 5 pedras na mão, e não era assim. Era uma criança dócil, era um adolescente dócil, agora está agindo com agressividade. Por que será? Onde é que ela aprendeu a ser desse jeito? Pode ter certeza que foram colegas de escola. Então, o grande desafio é os pais entenderem isso, para que os amigos dos nossos filhos não venham influenciá-los negativamente. Olha o que Provérbios diz em Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro de tolos acabará mal. Está vendo? Quem anda com os sábios será sábio, mas os companheiros de tolo se dará o quê? Se dará mal. Dizendo para nós o seguinte, olha, se os nossos filhos estiverem acompanhados de más companhias, de amigos, né, que não são amigos mesmo, que são jovens ou adolescentes que são completamente transviados, isso vai trazer o que? Um grande prejuízo.
E o grande desafio, então, é você entender o seguinte: nós, como pais, precisamos ter a liberdade de conversar com os nossos filhos sobre qualquer assunto. E os nossos filhos precisam ter a liberdade de conversar conosco sobre qualquer assunto. Irmãos, antigamente era mais difícil, muito mais difícil. Os pais de antigamente, eles não tinham liberdade de conversar com os filhos como o pai deve ter hoje. Então vamos lá, vamos tentar falar de forma mais suave aqui. Na questão da imoralidade, da sexualidade do jovem, do adolescente. O adolescente, o seu filho, a sua filha, tem que ter a liberdade de chegar para você e conversar sobre esses assuntos, para que você possa aconselhar corretamente a sua filha ou o seu filho que está na fase da adolescência. Se o seu filho está atravessando um problema na área da sexualidade, e ele não tem a liberdade de conversar com você, de se abrir para você como pai, ou no caso do menino, ou com a mãe no caso da menina, se não tem essa liberdade, sabe o que ele e ela vai fazer? Ele vai procurar conselho com os amigos, vai procurar orientação com os amigos. E ali os amigos, se não forem crentes do Senhor, pode ter certeza que eles vão dar péssimos conselhos para esse adolescente e para essa criança. Então, quando entra na fase da adolescência, que é uma das fases mais difíceis, todos sabemos disso, a criança está desenvolvendo em todas as áreas, inclusive na parte da sexualidade. Então, ela tem que ter liberdade de chegar para o pai e para a mãe, no caso de menino e menina, para conversar sobre isso. Porque senão ela vai buscar conselho lá fora, ela vai buscar orientação com os amigos, e os amigos vão dizer: não, faz isso sim, pode fazer, nada a ver, não, deixa de ser boba, está perdendo essa oportunidade, parte para cima, deixa de ser idiota, não. O grande problema é que muitos pais não dão essa liberdade para os filhos, e aí o filho, a filha, está precisando desabafar com o pai, no caso do menino, vocês vão fazendo colocações aí, desabafar com a mãe, no caso da menina, sobre algum assunto, sobre alguma coisa que está acontecendo na parte da intimidade, da sexualidade, mas ele não tem essa liberdade, porque não sabe como é que o pai vai reagir, ou como é que a mãe vai reagir com ele para conversar sobre esse assunto. E aí, repito, ela vai buscar conselho lá fora, vai buscar orientação lá fora. A nossa geração hoje é uma geração que aprende muito rápido. Então, se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Se você não falar, o mundo vai falar. Se você não orientar, o mundo vai orientar do jeito dele. Se você não der uma direção, o mundo vai dar a direção do jeito dele. Então, para que isso não aconteça, o grande desafio é você entender que os seus filhos precisam ter liberdade de conversar contigo sobre qualquer assunto. Precisa ter essa liberdade. Isso em todas as áreas, em todos os aspectos. A nossa geração, creio que do pastores também aqui, meu pai nunca chegou para mim e conversou sobre esses assuntos. Não sei de irmãos aqui. Nunca, era um tabu. Era um tabu você conversar sobre sexualidade com alguém, era um tabu. Então os pais nunca conversavam sobre esse assunto. Não tinham liberdade de conversar com esse assunto. Louvado seja Deus que nós não nos perdemos. Mas quantas crianças, quantos adolescentes se perderam nesse processo? Porque não tinham a liberdade de conversar com o seu pai, de conversar com a sua mãe. O irmão contou uma experiência do filho dele que estava com 15 anos. 15 anos, e esse pai sempre deu liberdade ao filho para conversar sobre qualquer assunto com ele. Qualquer assunto mesmo. E chegou assim: pai, eu estou querendo me casar. 15 anos. Mas meu filho está querendo casar por quê? É porque eu me apaixonei por uma coleguinha da escola de 14 anos. Você tem 15 anos e apaixonou pela coleguinha de 14 e está querendo casar. Tá, vamos sentar aqui, filho. Vamos conversar. Filho, você tem 15 anos de idade. Você tem um futuro todo pela frente. A menina tem 14 anos. Nem trabalhar você pode. Como é que você vai sustentar? Já pensou? Como é que você vai sustentar essa menina? Você tem casa para morar? Você tem trabalho? Você tem como sustentar essa menina? E você vai ter que parar de estudar. Você vai virar um Zé Ninguém. Não vai ter futuro. Então você tem certeza mesmo que você quer casar? E no mais, filho,
Isso que você está sentindo aí, isso é paixonite aguda. Isso aí passa. Isso é paixão carnal. Daqui a 3 meses já esqueceu essa menina. E foi conversando com o filho. Sabe o que aconteceu? O filho disse, pai, você tem razão. Eu não quero saber de casar mais não. Agora, e se o pai nunca deu a liberdade ao filho para conversar sobre isso? Sabe o que ia acontecer? Ele ia se envolver com essa menina e estavam os dois destruídos com 14 e 15 anos. Com o futuro completamente o quê? Comprometido. Então, seja qual for o assunto, dê liberdade ao seu filho, à sua filha, para conversar com você. Se você nunca fez isso, faça isso hoje à noite. Chega em casa e fala, filha, olha só, sobre qualquer coisa que você quiser conversar comigo, filha, pode conversar. Eu estou aqui de coração aberto para te ouvir, para te ajudar. Mamãe vai te escutar, o papai, você vai fazendo a colocação aí, mamãe vai te ouvir, papai vai te escutar. Seja qual for o assunto, pode se abrir comigo, filha. Pode se abrir comigo, filha. Eu sou sua mãe, eu sou seu pai. Eu estou aqui para te ajudar e não para te prejudicar. Eu estou aqui para ajudar você, não para prejudicar você. Eu vou perguntar aqui, mas não responda não. Fica para você. Você já fez isso, como pai, como mãe? Eu digo que eu já fiz. Quando eu conversava com a minha filha, que agora está casada, e o meu filho que está casado e esse adolescente, quando eu ia falar sobre esse assunto, eu falava rasgado com eles mesmo. Ó, cuidado, porque é assim, é desse jeito, é dessa forma, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e avisando para despertar. Porque se você tiver vergonha de falar com o seu filho, com a sua filha sobre esse assunto, se você tiver vergonha de falar com o seu filho, o mundo vai falar, irmãos. E vai falar errado e vai ensinar na prática. Então, se você tem vergonha, eu tenho vergonha, vença é o desafio. Vença essa timidez, vença essa vergonha e converse com seu filho, com a sua filha sobre o assunto, porque senão os coleguinhas vão ensinar. Os coleguinhas vão falar e vão falar do jeito deles. É isso? Chega para sua filha e fala, minha filha, ó, se algum dia, né, algum rapazinho dar em cima de você e dizer que ama você, né? E pedir para você uma prova de amor, sai fora que é laço. Que na matéria de prova de amor, coisa nenhuma, não existe isso não. Mas é assim que acontece aí fora. Nós temos que preparar os nossos filhos, crianças e adolescentes, para que eles não possam cair na armadilha de Satanás. E muitos estão caindo. Você como mãe, que tem filha adolescente, já chegou para sua filha e já conversou com ela sobre a questão lá da mensalidade que vem todo mês? Já conversou? Agora, minha filha, olha, quando você entrar em certa idade, vai acontecer isso, isso e isso, vai sair o sangue dentro de você, mas não se assusta, que isso chama-se menstruação, é coisa normal, não fique assustada, faz parte do processo. Já falou com a sua filha sobre isso? Ou você vai deixar sua filha passar vergonha lá na escola, quando começar a sangrar a primeira vez, ela não ficar desesperada, sem saber o que é, o porquê, e passar vergonha com seus amigos lá? Está vendo? Porque se você não falar, o mundo vai falar. Se você não ensinar, o mundo vai ensinar. Então, o grande desafio é esse. Nós entendemos que existe uma influência negativa dos amigos sobre os nossos filhos. Amigos que orientam nossos filhos para o caminho do mal. Mas você foi colocado como alguém para orientá-los no caminho do bem. E o caminho do bem é você criá-los na doutrina e na orientação do Senhor. A mesma coisa são os rapazinhos. Meu filho, cuidado. Cuidado, meu filho, você tem 14 anos, você tem 15 anos, já está na puberdade, você já tem sentimentos, você já tem emoções, os irmãos estão entendendo? Cuidado. Cuidado onde você vai entrar. Toma cuidado. Porque amanhã ou depois, com 15, 16 anos, você está com o filhinho no braço para cuidar e vai sobrar para mim, que você é avó. Vai sobrar para o avô e para a avó. Então, cuidado. Irmãos, são assuntos assim que parece que são assuntos chatos, mas são necessários. Porque se você não fizer, o mundo vai fazer. O mundo vai ensinar. Então, o grande desafio, se tem algum pai aqui essa noite dessa forma, o grande desafio é você vencer a timidez, é você vencer a vergonha que você tem de chegar para conversar com a sua filha, com o seu filho sobre esse assunto e conversar à luz da palavra de Deus, com sabedoria, com amor, com carinho, com palavras adequadas, mas você ensinar a criança ou adolescente. Para quê? Para que ele não seja pego na teia de Satanás. Porque da mesma forma que um casal cai na teia do adultério, muitos jovens adolescentes
cai na teia da fornicação e da prostituição. E aí é preciso que o pai e a mãe saibam como lidar com isso. É um desafio. Então, se o seu desafio é a timidez, vença ela. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Vamos prosseguir para o penúltimo, que é a influência das novas tecnologias e as mídias sociais, né? A tecnologia da informática, da comunicação que temos aí, através da internet, das redes sociais. Por que é um desafio? Porque essas coisas são tão atrativas que elas acabam tirando da família, primeiro, a comunicação. Segundo, tirando a conexão de um para com o outro, seja entre os cônjuges, ou seja entre os filhos para com os pais e os pais para com os filhos. Há uma influência tão grande que elas acabam separando as famílias dentro da própria casa. E hoje é muito comum, cada um no seu cantinho, de posse do seu celular. Cada um no seu cantinho. A filha no quarto dela, o filho no quarto dele, a esposa num canto, o esposo no outro, e cada um com o seu celular ali na sua rede social. O grande desafio é deixar de usar essas coisas? Não, de forma nenhuma. Todas essas coisas são úteis e importantes, mas o grande desafio é não permitir que essas tecnologias venham tirar a conexão, a comunicação das famílias. Porque muitas famílias estão separadas dentro de casa. E tem alguns folgados que mandam recado para a esposa pelo WhatsApp ainda. Né? Já que você está na cozinha, traz um copo d'água para mim aí. Sendo que ele pode levantar da cama e ir lá e pegar. Ou seja, é uma tecnologia excelente que deve ser usada com sabedoria, mas o grande problema, o desafio é saber usar essas tecnologias. Porque, primeiro, elas influenciam o comportamento, é isso? Elas tiram a conexão da família, cada um na sua, isolado dentro da própria casa, tira a conexão familiar, tira a comunicação familiar. Existe até uma imagem, se eu estivesse dando aqui o estudo sobre isso, eu ia mostrar uma imagem de uma família sentada no sofá e cada um com o celular na mão. Vamos já ver essa imagem? Até o cachorrinho está com o celularzinho na mão dele lá. Nem o cachorro quer papo com ninguém também, está grudado na rede social. Então o desafio é esse, é saber fazer o uso correto das tecnologias sem deixar influenciar negativamente a nossa família. E outra coisa muito importante, eu vou falar aqui, pode dar até confusão, mas não é esse o objetivo não. Rede social, por exemplo, é importante que não exista segredo em redes sociais de marido e mulher. Marido e mulher tem que ter a senha um do outro. A minha esposa tem a senha do Facebook. Inclusive até coloquei o nome dela lá, Rude Batista Luiz Fabiano. Tem que ter, não tem negócio, não. Você quer, deixa para lá, vou falar isso não vai dar problema. Mas, escuta só, então não pode ter esse negócio do marido ter uma senha do Facebook e a esposa não pode saber, ou então a esposa tem e não pode saber. Mas por quê? Qual é o problema? Diz a Bíblia que quando casamos nós somos uma só o quê? Uma só carne. Uma só carne. Então vocês são um só. Se é um só, por que você esconde da sua esposa, do seu esposo, a senha do seu Facebook? A senha do seu Instagram? Por que o desespero de não deixar a sua esposa olhar o seu WhatsApp? Qual que é o problema? Se vocês são uma só carne, se vocês se amam, se vocês são servos de Deus. Então o grande desafio é exatamente os casais entenderem isso. Então aqui, irmãos, é lá e cá, viu? É marido e mulher, mulher e marido. Então façam as aplicações aí. Então qual que é o problema? Existe um teste que você pode fazer, mas que eu não vou passar esse teste para vocês não. Mas não pode ter, irmãos, não pode ter. Então o grande desafio é esse. E aí então, essas novas tecnologias acabam influenciando negativamente o casal. Daqui a pouco o casal não quer saber mais um do outro. Os filhos também não querem saber mais dos pais. Os filhos vão aprendendo coisas lá na internet que não deveriam aprender. Vão vendo coisas que não deveriam ver. Enfim, olha só o que o salmista diz lá no Salmo 101 e o verso 23. 23? É 2 e o 3, desculpa isso, 2 e o 3, obrigado aí. 2 e o 3, Cláudio, isso mesmo. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição.
quando virás a meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se apegará a mim. Muito bem. Olha só essa tradução aqui. Tomarei bastante cuidado para andar sempre pelo caminho certo. Mas para isso, preciso muito da sua ajuda. Aí vem aqui, ó, o salmista dizendo: quero começar pela minha própria casa, tendo sempre um coração puro e sincero. Ou seja, eu quero andar no caminho reto, mas eu quero começar dentro da minha própria casa. Da minha própria casa. Então, as novas tecnologias, elas são uma bênção de Deus. O grande problema não é a internet, o grande problema não é as redes sociais, o grande problema, sabe quem é? É o usuário. O problema está entre o teclado e o usuário, entre o celular e o usuário. O usuário que é o problema. Sabe por quê? Porque o seu celular não vai conectar sozinho lá em coisas que não deve, não. O seu celular não vai conectar, o seu computador não vai conectar sozinho, você vai ter que fazer ele conectar. Então o grande problema é o usuário, não é a internet em si. Ela é uma bênção. Todos sabemos disso. Mas quando não há o domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, é onde então essas novas tecnologias se tornam um perigo para as famílias. Porque, irmãos, as tecnologias estão separando as famílias dentro de casa, repito. Estão separando-se corporalmente, separando emocionalmente, separando na questão da comunicação, do diálogo, da conexão. Não há mais conexão. Por quê? Porque não estão sabendo usar as novas tecnologias. Então, o grande desafio é saber usar as tecnologias para ser uma bênção na sua casa e não para ser uma maldição na sua casa. Então, se você tem rede social como casado, e você também, não tem essa de senha escondida, não. Se alguém aqui faz isso, mas eu vou perder a minha individualidade. Não vai, não. Nesse campo não vai, não. Porque você não tem nada a esconder. Você não tem nada a esconder da sua esposa, do seu esposo, ou do seu noivo, da sua noiva, não sei. Ou você tem alguma coisa a esconder? Então, pense nisso. Se você é casado, você é uma só carne. Sendo uma só carne, pode ter a senha junto, rede social junto. Eu faço uma coisa, pastor, que poucos fazem. E às vezes me criticam. O pastor até brincou comigo. Por quê? Irmãos, toda a postagem minha de ministração, eu faço uma coisa que a maioria não faz. Alguém sabe o que é? Alguém sabe? As minhas postagens para ministração, mas daqui também tem. Foto com a minha esposa. Todas as postagens de ministração minha, eu exijo que a minha esposa esteja comigo na foto. Eu fui convidado para ministrar em Vitória do Espírito Santo, Vitória, Vila Velha e Cariacica, ano passado, e aí mandei a foto para o irmão, junto com a minha esposa, essa foto aí mesmo que está no post aí. Pastor, o senhor mandou a foto errada aqui, por quê? Mandei errada não, mas o senhor mandou a foto com a sua esposa, mas está errado? Não, pastor, mas a sua esposa vai pregar? Mas não vai não, Ela vai cantar? Não, não vai não. Então é só a foto do senhor junto. Falei, não, mas a minha esposa, ela é minha companheira. Ela não vai pregar, não vai cantar, mas vai estar orando por mim aí, E se eu estou onde eu estou, eu devo a ela. Então não está errado não, errado é você. Pedir para tirar a foto da minha esposa daí. Então mantenha a foto aí. Não, desculpa, pastor, eu pensei, não. Todas as postagens, eu coloco a minha... Por quê? Porque você já mostra para todo mundo que você é casado. Você já fecha a brecha. Em muitas viagens a esposa não pode ir com a gente. Aí você vai viajando sozinho. Então a pessoa já vê a postagem, fala, mas que loira bonita esse pastor casado com ela, hein? Que mulher bonita. Fecha já completamente as brechas lá de alguém querer se aproximar com segunda intenção. Então assim deve ser em toda a nossa vida. Para quê? Para que não abramos brecha para Satanás e para o diabo. Para terminarmos hoje. Então, a tecnologia dentro do lar deve ser usada com moderação para não trazer divisão. E o grande desafio é isso. O grande desafio é exatamente usar as redes sociais em casa, a internet, de forma que não tire a conexão, a comunicação, o companheirismo, e a atração ali da família um pelo outro. Por último de hoje, o último externo, é exatamente o estímulo por meio de situações adversas, dificuldades que acontecem, a não confiarmos mais na providência divina. É outro desafio externo.
quando vem o desemprego, quando vem a doença, quando vem uma situação de dificuldade qualquer, existe um ataque do adversário para estimular a nós a não crermos mais na providência de Deus. Acharmos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou e que Deus não vai nos atender. Então isso inclui também a área espiritual, a área literal, a área emocional. Inclusive, será o nosso assunto do próximo domingo, a promessa da provisão. Mas quando vem a dificuldade, Satanás aproveita para lançar suas setas de dúvidas, para nos fazer crer ou deixar de crer na providência de Deus. E aí, Satanás se aproveita dessa incredulidade, dessa dúvida, e começa a trazer confusão dentro de casa. Mateus 6, 31 ao 33, vamos ver o que diz lá. Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Está vendo só? Então, quando vier a dificuldade, quando vier o desemprego, quando o seu marido, por algum motivo, ficar desempregado, não atormenta ele não. Ajuda ele, ora por ele, não faz pressão nele. Porque se existe coisa pior para o homem, eu já contei a experiência aqui, nas quinta-feira passada, a pior coisa que pode acontecer para um chefe de família é ficar desempregado. Porque o homem fica frustrado, fica arrasado porque ele é o provedor. E se ele está desempregado, ele está sem condições de prover a família. Então o grande desafio é a esposa entender, quando vier essa situação, creia no Deus da provisão. Creia que Deus vai abrir a porta. Ore junto com ele para que a porta seja aberta. Olha o que Paulo vai dizer a Filipenses 4, 10 ao 13. Fique muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Está aí, aqui fala de contentamento, seja com muito ou seja com pouco. Nós precisamos estar com o nosso coração cheio de contentamento. E Paulo vai dizer, né? Olha só, sei viver com quase nada ou tendo tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em qualquer circunstância, quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na saciedade, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas estas coisas, tá? Há uma aplicação desse versículo isoladamente ali, que o crente pode tudo. Não. Aqui Paulo está se referindo a passar necessidade, fome, frio. Ele pode todas as coisas nessa necessidade vencê-las. É o que ele está dizendo aqui. Então, quando vier o problema, a adversidade, lembre-se disso. Esteja contente com Cristo, sabendo que Cristo está lutando por vocês. E para terminarmos, Salmo 37, 25, para fechar essa questão da provisão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, isso aqui, eu já vivi isso aqui na pele, e saber isso aqui. Porque já atravessamos, eu, minha esposa e minha família, momentos de desemprego na minha vida que foram terríveis, já contei aqui. Na semana retrasada, se não me engano, sobre isso. E o diabo fica ali, ó, tentando desestimular você a crer na provisão de Deus. Para quê? Para começar a criar problema dentro de casa, briga, discussão, porque o homem desempregado, ele fica irado, ele fica com raiva, ele fica desnorteado, e aí se não houver um apoio da família, uma compreensão da esposa, dos filhos, né, ao invés de fazer pressão, porque acaba levando para o mundo da confusão. Então é crer na provisão de Deus sempre. Esse é o desafio. Crer quando a conta está cheia é muito fácil. Crer quando você tem lá 100 mil reais na conta é muito fácil, até eu creio desse jeito.
Mas crê quando vê o desemprego, quando a porta se fecha, quando vê a enfermidade, quando parece que o céu está cerrado com porta de bronze, que você ora e nada acontece. Você ora e a porta não se abre. Crer nesse momento não é fácil. Mas quando você crê, você não é abalado. Por quê? Porque o Senhor sustenta a sua vida. Nunca vi um justo parado e nem a sua descendência mendigar o pão. Para terminarmos, uma experiência aqui de crer na provisão. Numa desse meu desemprego aí, outra experiência. Eu estava precisando de um dinheiro para pagar o aluguel. E eu estava numa empresa que eu viajei para um lugar. E um irmão que está aqui, talvez ele vai se lembrar, não vou citar o nome porque ele não conversei com ele ainda. Esse irmão ligou para mim num dia. Eu estava lá em Três Corações. E esse irmão perguntou assim: Pastor Luiz, como é que o senhor está? O senhor está bem? E não estava bem. Eu tinha que pagar o aluguel e não tinha dinheiro. Eu tinha começado num serviço que não era carteira assinada. Aí eu falei assim: bom, eu estou bem sim. Por quê? Não, pastor, porque eu tive um sonho com o senhor, vi o senhor preocupado. Eu vi o senhor andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, com a mão na cabeça. Está acontecendo alguma coisa? Falei: vou abrir meu coração, né? Falei: seu irmão, está acontecendo sim. Eu tenho que pagar um aluguel segunda-feira e eu não tenho dinheiro para pagar esse aluguel. Ah, tá bom, pastor, vamos orar que Deus vai abrir a porta, né? Deus vai abrir a porta para o irmão e vai ajudar o irmão. Beleza, passou. Aí quando foi na segunda-feira que eu cheguei de viagem, esse irmão bateu palma lá em casa, né? E gritou: ô, pastor Luiz. Quando foi lá, esse irmão trouxe naquela época os R$800 que eu precisava para pagar o aluguel. Quem faz isso? É o Deus da provisão. Então não permita que nenhuma adversidade venha trazer confusão na sua casa, mas que vocês possam continuar crendo no Deus da provisão. Vamos estar em pé, fazer uma oração rapidinho aqui, para que o Senhor possa aplicar essa palavra em nosso coração. E semana que vem, então, vamos em nome de Jesus concluir, mostrando o que fazer para enfrentar e vencer todos esses desafios. Grandioso Deus, nós te bendizemos pela tua palavra. Aplique ao nosso coração e à nossa vida, que nós possamos, ó Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, continuar batalhando pelas nossas famílias, para que todos esses desafios, ó Pai, nós possamos enfrentá-los e vencê-los pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus. Se nesta noite, ó Deus, há algum casal, alguma família aqui que está atravessando um momento difícil, seja uma dificuldade financeira, seja uma falta de paz no lar, uma desarmonia no casal, uma desarmonia no lar, entre os filhos, seja o que for, Senhor, que nessa noite a Tua palavra possa ser aplicada, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha falar em cada coração, para que independente, ó Deus, de qualquer situação, nós possamos continuar lutando e pelejando pelas nossas famílias, e vencermos todos estes desafios, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos falar a nossa mensagem: eu pelejarei pela minha família. Continue lutando por ela e enfrentando todo e qualquer tipo de desafio, em nome de Jesus. Amém, irmãos.